Boa noite, Jana. Tudo bem? Olá, Oi, querido. Jean. Tudo? Tá me ouvindo bem? Sim, 100%. Super bem, super bem. Vocês me ouvem bem também? Maravilha, que bacana. Sim, Sim, te ouço bem. três. Prazer estar aqui com vocês dois. Maravilha, falando dessa. Meu Deus do céu, quero ouvir um monte, né? E quero falar os impactos econômicos disso. Vamos falar. Principalmente, né? Bom, vamos se apresentar. É, Sou o Rodrigo Rei, para quem não conhece. Eu tenho esse canal daqui, também tenho o canal no YouTube e também no Facebook. Sou programador, estudioso de saúde, educação, ciências políticas e tudo quanto que é novidade, ainda mais na área de TI, que é o meu principal, que é o meu foco. Sempre eu vou estar falando aqui a respeito no canal. Quem quiser, siga aí, ative aí as notificações. Essa live vai ficar gravada e depois vou estar compartilhando aí nas outras redes. Primeiramente, muitíssimo obrigado por vocês terem aceitado. Débora, ela é advogada especialista em Direito Médico e Direito à Saúde, membro da Comissão de Direito Médico da OAB e da Comissão de Direito dos Autistas da OAB do Jabaquara Saúde. Janaína Calvo, uma grande parceira, ela é economista, professora de finanças da FGV. Vai falar muita coisa sobre finanças e a gente vai ter outras lives aí com essa mocinha também. Que bom. Bom, bom Débora, é, o que é a ANS, para que serve o rol e qual a importância disso? Então, primeira pergunta. A ANS é a Agência Nacional de Saúde. É ela quem regula as questões dos planos de saúde. Então, ela que dá todo o regramento, né? É ela que dá a base anual, ou a base não, né? Ela que indica o índice de aumento, como eu acho que depois a Janaína vai poder falar, que esse ano veio um aumento de 15,5% de aumento, né? Hoje, bom, enfim, a gente vai falar sobre isso. Ah, o Os rol da... números a gente deixa com ela. Isso. Enfim, então a ANS é a agência que regula, né, todas essas questões dos planos de saúde, o que pode, o que não pode. Então, tem a legislação própria, é ela que solta o que faz todas as normas, enfim, é ela que é a detentora de tudo isso. O rol da ANS é um rol criado, obviamente, pela agência, né, que até o dia 7 deste mês era todo trabalhado como sendo exemplificativo. Ou seja, tudo que tinha na lista era um exemplo. Então, se algum de nós tivéssemos uma doença, mas que não tivesse no rol, poderíamos solicitar judicialmente que houvesse o tratamento ou a indicação de procedimento a ser coberto pelos planos de saúde. Então, esse era o rol. Só que, e já vinha, muitos anos já vinha alguma discussão sobre as questões do rol, mas estava para ser julgado mesmo, e aí as ações vieram se acumulando, e até que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgou 2 recursos. E deles vieram o que a gente sabe que foi a bomba, né, assim, mais atual do direito médico, que eles acabaram optando pelo rol taxativo, com parênteses. Rol taxativo não totalmente fechado, né? Porque eles deixaram no rol taxativo uma brecha para alguns exemplos, para algumas possibilidades. Então, ele não é um rol taxativo perfeito, ele é um rol taxativo mitigado, né? O efeito de tudo isso, vou dar um exemplo, né, para que as pessoas entendam. Então, se você tem uma doença e é uma doença nova, como até aconteceu à época que começou a pandemia, né? Então veio a coisa da Covid, era uma doença estranha e houve muita discussão se o plano de saúde iria cobrir ou não
essa nova doença que era a Covid. Então, houve judicialização até que opinaram para que, sim, os planos de saúde deveriam cobrir. Tínhamos até então o rol exemplificativo e isso era muito mais tranquilo da gente solicitar e fazer o requerimento judicial. Com o rol taxativo, provavelmente não conseguiríamos isso, porque com o rol taxativo agora existem condições para se pedir alguma coisa extra, algum pedido extra. Então, está sempre condicionado agora. Está havendo uma movimentação no país inteiro de advogados do Oiapoque ao Chuí, então, procuradores, muitos advogados. Quem não era especialista está se especializando e quem é especialista está se debruçando muito mais sobre isso. Então, ao meu ver, na minha opinião, esse rol taxativo veio para prejudicar e muito, não só os usuários ou os beneficiários de plano de saúde, como principalmente aquelas pessoas que dependem cotidianamente, diariamente, dos serviços de um plano de saúde, como as pessoas com deficiência intelectual, com autismo, enfim, a gente pode falar sobre isso também. Certo. Então, quer dizer que o rol taxativo, a grosso modo, seria aquilo que é o padrão, é aquele pacote ali, não pode sair dele. Exato. Então, se, por exemplo, eu tenho, que no caso dos autistas, a gente tem o ABA, se eu não me engano, né? Isso. Ele é um tipo de um tratamento, me corrija se eu estiver errado, tá? É um tipo de um tratamento que você pode estar utilizando para quem é do espectro autista. Não é tratamento porque autismo não tem cura, né? A gente faz um tratamento para melhorar a doença, enfim, só para a gente, né, poder usar o termo correto. É uma terapia, né? O ABA é uma terapia específica. Obrigado pela correção. Imagina. E assim, houve mudanças agora, mas, enfim, vai prejudicar muito. Mas continua, por favor. Então, nesse caso, o processo, o ABA, ele estava fora desse rol. Então, muitas pessoas tinham que entrar judicialmente para que pudesse estar sendo atendido pelo plano. É isso. E agora ele continua fora, mas entra naquela celeuma de está fora, mas está dentro, está reajustado, mas você pode usar. É uma bagunça, né? Ainda está essa bagunça, porque, inclusive, depende agora, o que muitos advogados estão lutando, de muitos estados, é que tenha uma lei que seja regulamentado, né? Seja regulamentadas as possibilidades, principalmente com as pessoas que dependem do ABA e outros métodos também. Mas tá difícil, mas é isso. Né? E a judicialização vai continuar, esse é o grande problema. Né? E o que eles... Pode falar. Não, pode falar. Não, e isso tudo é muito complicado, porque na decisão, né, do STJ, a recomendação ou a fala ali foi até... Bom, temos o INSS, temos o SUS, vamos ao SUS, como se o nosso SUS já não estivesse sobrecarregado. Né? Então, a saída de muitas pessoas do plano de saúde, seja pela não cobertura de muitos procedimentos, seja pelo valor agora extremamente encarecido, né, vai sobrecarregar o SUS, com certeza. Então, agora, nós estamos correndo contra o tempo, né, procurando medidas e procurando estratégias para poder, obviamente, que legalmente, garantir para as pessoas, para os beneficiários, os tratamentos para que elas pagam e pagam por esse serviço. Né? Então... Sim, certo. E no caso, porque você falou, vai ter que ser tudo jogado para o SUS. O SUS, ele parece que é uma coisa elástica, né? Ele pode abraçar o mundo inteiro, todos os problemas, e ele é a solução de tudo. Mas, lembrando que o próprio SUS tem a tabela defasada já fazem mais de 20 anos, praticamente,
não tem uma remuneração boa para médicos e para toda a rede. Por exemplo, vamos supor, um médico que ele vai fazer uma cirurgia numa rede particular, ele receba R$ 100 por hora. Já no SUS, ele receberia cerca de 60, vamos supor. Não tem os valores certos. Mas então, assim, você começa a complicar mais o que já está deficitário. Eu queria já aproveitar, então, Jana, hoje a gente tem o SUS, que já não atende muito bem, falta dinheiro, teoricamente, falta também transparência, e agora nós teríamos mais ainda o pessoal, o TJ falando assim, olha, galera, vocês não estão cobertos pelo rol, então te vira que o SUS vai atender. O que você acha disso? Qual o impacto financeiro tem, tanto para o sistema de saúde pública, como também para os próprios usuários, né, de plano de saúde? Olha só, Rodrigo, novamente nós estamos diante de pessoas tomando decisão unilateral sob um ponto de vista sem conversar com os coleguinhas. Esse é um grande problema que nós temos aqui. A gente quer resolver o nosso problema e dane-se o restante dos problemas. Quando você fala em finanças, quando você fala em vidas, em dinheiro, que envolvam outras áreas, você não pode tomar decisão sem consultar as demais pessoas. Porque, olha, apesar de um sistema como o SUS ser muito peculiar ao Brasil, você não encontra no resto do mundo um atendimento da população como nós temos aqui no Brasil, tá? Com essa decisão, nós estamos dizendo que temos condições e infraestrutura de atender tudo aquilo que antigamente era atendido pelos planos de saúde. Só para se ter uma ideia, com relação à vacinação, nós saímos de um patamar de 138 bilhões para 200 bilhões. Tivemos aí um aumento de quase 45% de gasto, certo? Porque isso não está. Então, algumas pessoas entraram com a judicialização e conseguiram. Mas olha o trâmite, olha o trampo sobre isso. Outra questão que nós falamos aí, orçamento, nós recebemos dotação orçamentária destinada para a saúde. Correto, lindo, maravilhoso. Só que não existe um programa definido de gastos e destinação de recursos por prioridades de gastos. Eu não sei. Eu entro lá, eu não vejo. Eu não tenho noção sobre isso, porque apesar de ter a lei de acesso à informação desde 2011, e a gente agora, com toda essa questão de transparência pública, que nós vemos a gente bem batendo, eu duvido que se você entrar lá no portal de transparência, você consiga ver isso. Não dá para ver, porque é tudo fraccionado, tudo desmembrado, tudo, né? Então, o impacto que eu vejo é isso. Nós não temos hoje estrutura financeira que comporte a isso. Não existe. E não tem almoço grátis. Se o judiciário decide fazer alguma coisa, ele deveria perguntar para quem paga se há condições de fazer isso. Eles não fazem essa pergunta. Outra coisa que é importante a gente falar aqui, teremos um problema sério nos planos de saúde para cálculo atuarial. Por que teremos problema sério? Porque agora, quando você fala de montar o preço do plano de saúde, você precisa trabalhar com expectativas futuras, expectativas de vida, são vários cálculos que são feitos para você mensurar a expectativa de vida da pessoa, quais são as probabilidades de doença que essa pessoa terá, porque daí ele vai formar o preço do plano de saúde. Do jeito que está, vai ser uma bênção para os planos de saúde também. Eles vão ter uma dificuldade grande de montar cálculos atuariais sobre isso. Segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês, nós vamos voltar ao problema que eu enfrentava enquanto eu era gestora de recursos humanos.
A ANS colocou 15,5% de aumento. Só que com a sinistralidade, os planos de saúde vêm com outro reajuste. Eu não sei se vocês têm essa visão. Então, quando, por exemplo, eu tive, a ANS estava dando 18%, 18, pouco por cento, acho que foi em 2011, 2012, o plano de saúde veio com quase 30%. Que tal? Então, isso vai encarecer o plano. Nós vamos ter assim, um plano mais caro, com menos serviço, vamos ficar dependendo de uma estrutura governamental que não tem condições financeiras de arcar com isso. Consequentemente, para minorar esse problema, muito possivelmente vai vir um aumento de algum tipo de tributo que contribua para esse pagamento. Bem complicado. Porque não tem almoço grátis, querido. Não tem, não existe. Então, enquanto as pessoas começarem a pensar de maneira sectorizada, em forma de silo, cada um cuidando do seu umbigo, o negócio não vai para frente. Precisa existir pensamento integrado, precisa se trabalhar com visão de longo prazo, precisa se trabalhar com proposta de valor, de que maneira que vocês pensam, governo, Estado, de gerar valor ao longo do tempo e como isso impacta para a sociedade. Então, isso é um ponto principal. E ninguém fala sobre isso. E por falar em impacto, E falar em impacto, no caso da judicialização, vai diminuir ou você acha que vai continuar até piorar a judicialização da saúde? Eu acho que vai continuar. Depois do dia 8, fatídico dia 8 de junho, foi logo na sequência, começamos a ter julgados sobre essa decisão do STJ, que não é vinculante, né? Ele não tem que atingir a todos os processos. Não tem que atingir. Só que, na primeira instância, magistrados já estavam dando a sentença baseado no julgado do STJ. Claro que vai haver recurso. Nada está definido, né? Está havendo muita discussão. E aí eu queria fazer um comentário, né? A Janaína falou sobre cálculos. Veja, pela legislação, os planos de saúde, as operadoras, elas têm que apresentar cálculos aritméticos que demonstram de quanto deve ser o valor, o porquê será aquele valor, e agora falando sobre a sinistralidade, né? Porque o da ANS, né, esse aumento geral anual, quem dá é a ANS. O da sinistralidade são os planos de saúde. Eles têm que apresentar os cálculos. Eles nunca apresentam. Eu tenho processos onde eles estão barrados, então, eu peço na inicial, olha, que eu apresento os cálculos, então que a operadora apresente seus cálculos também, detalhados aritmeticamente. Eles não apresentam. O juiz pede, eles não apresentam. O juiz ainda dá uma remodelada no pedidinho dele, e aí a coisa se estende, e aí vem um recurso e vai se protelando, se postergando, e a vida do paciente, né, que às vezes corre risco, que às vezes depende de uma prótese, que às vezes precisa de alguma autorização, vai seguindo, né? E tem o aumento por idade ainda. Olha quantos aumentos, né? O aumento da ANS por idade, a sinistralidade. Não, o da sinistralidade, viu, Débora, quando eles me apresentavam, eles não conseguiam fazer, eles não fazem mesmo. Isso que você está falando é real, eles não apresentam. Mas eles me apresentam os números de consulta que aquela pessoa fez em lugares mais caros, sabe? É complicado. Para você ter uma noção, saiu uma matéria aqui feita pelo Instituto Nacional de Câncer, ele disse que se o gasto do SUS com os cânceres poderiam ser prevenidos com atividade física, chegando numa economia de 2,5 bilhões.
Olha como a falta de conversa, de planejamento, de forma global, de forma integrada, não resolveria esse problema aí. Por exemplo, será que precisaria chegar num assunto de rol taxativo? Porque não existe nada que é branco e preto, assim, pá! Porque amanhã pode surgir uma doença, a gente não surgiu uma outra, mas o quanto de doença que está surgindo agora, gente? Exato. É a varíola do macaco agora? Pois é. A varíola do macaco, várias formas de Covid, entende? Então, e aí? Dá para ser taxativo? É sim, sim, não, Bom, não? tanto que não é taxativo, né? Ele já começou como taxativo mitigado. Ontem teve uma reunião da ANS, onde se abriu mais brechas, mas que não estão claras, né? Porque se você não dá a claridade, se você não dá a certeza, a informação correta, você está descumprindo lei. Porque o Código do Consumidor, que também rege essa relação de consumo entre o beneficiário e os planos de saúde operadoras, a lei do consumidor exige que a prestação de serviço ou enfim, que a prestação de serviço ela tem que ser clara. O prestador de serviço tem que falar: este serviço vai ser coberto para isso, isso. Enfim, tem que ser claro, tem que ter clareza, tem que ter transparência. Não tem. A lei, enquanto não tiver essa clareza, essa certeza, também vai abrir portas para a judicialização. Não tem como. Agora, eu quero fazer um comentário. Você falou sobre prevenção. E aí eu quero trazer... óbvio que muitos casos vêm parar na mão da gente, né? Assim, dos advogados agora, muitas dúvidas. E uma mãe de um menino com paralisia cerebral, ela fez um vídeo e aí ele ficou bem nítido. Quer dizer, tem que se fazer o tratamento. Você tem que fazer... Ou com o autismo, se você descobre, porque dependendo do caso, o autismo você consegue descobrir quando a criança tem meses de idade, né? Se você faz um acompanhamento, se você detecta, se você faz toda a busca, toda a investigação, detectou, se você começa com as terapias adequadas, a evolução do caso vai se tornar uma involução. Não há cura. Mas, por exemplo, quanto às crianças que têm PC, muita distrofia muscular, enfim, não conseguem ficar com a cabeça ereta, tem uma mobilidade, enfim. Tudo isso pode ser prevenido com uma boa terapia. Isso é prevenção. Exames necessários, não exames, né? Porque a gente sabe que às vezes se pede exame que no fim não é para aquele caso. Então, se faz um acompanhamento correto, se faz um diagnóstico correto, existe a prevenção. E a prevenção vai evitar custos maiores lá na frente, para o beneficiário e para a própria operadora. Dúvida. Mas isso não entrou em discussão também, né? Isso não foi falado também. Não é o fim. Difícil, né? É para acabar essas coisas, é para acabar. Então fica cada área pensando no seu umbigo. A população, coitada, o pagador de imposto, coitado, que é a pessoa que está usando aquele serviço, esse tanto de imposto que nós pagamos, para ainda ter um plano de saúde, ter que pagar a parte. Eu estava vendo nos comentários, teve uma pessoa que falou assim, eu por conta da faixa de idade teve um aumento de 22% aí, ó. E isso, eu estava falando sobre a questão empresarial, que na empresa eu estou falando de 2.000 vidas, eu estou falando de 3.000 vidas, de 10.000 vidas, não é? Agora, você imagina a pessoa sozinha brigando nisso. Exatamente. É muito injusto. É muito cruel. A minha esposa, ela trabalha na área, na parte administrativa. Já trabalhou dentro de uma operadora de saúde, e alguns outros locais.
Ela me fala que lá fora, inclusive, está se desenhando um modelo diferente do que a gente tem aqui. Não é um modelo com um pacotinho por idade e você tem ali as condições, você é inserido nele. Ele é através da expectativa de vida e também de qual, digamos assim, o estudo da pessoa, o quanto que ela pode desenvolver uma doença ou não. Então, acaba sendo mais, como posso dizer, mais direcionado àquele indivíduo e não aquela coisa genérica. Por exemplo, eu estou com 47 anos, eu tenho possibilidade de ter câncer? Não sei, posso ter, posso não ter, não existe um estudo. Mas hoje já diz que eu vou ter câncer daqui a pouco, então por isso que tem que ser o plano maior, tem que ser no seu tempo. Então, assim, falta muito estudo, eu vejo assim. Existe a problemática dos planos não abrirem a caixa preta para poder, olha, estamos calculando isso, 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 dessa forma, tal, tal, tal. Existe a parte do governo que quer fazer aquele populismo barato de não, nós vamos atender o que vocês estão pedindo, vamos fazer uma lei assim, assim, assada. Depois isso aí judicializa, cria uma celeuma, aí bem, como vocês bem colocaram, o amiguinho do lado esquerdo não fala, não vou nem falar esquerda, isso já viu. O amiguinho que está na ponta da sala não fala com o outro amiguinho que está no centro da sala. Então, assim, você não tem uma conversa. Isso eu vejo muito. Tanto é que na área de informática também eu vejo muito sobre isso. Quando chega a judicializar algum tema. Então, só para não fugir do assunto, então, assim, qual seria o ideal, vamos dizer assim, dos mundos para que pudéssemos ter? Esse rol, ele é realmente necessário? Precisaria mesmo existir? Ele não é necessário? Como que poderia ser? Já depois, para emendar, Jana, como que financeiramente isso aí poderia ser mais suave, os aumentos, ou até mesmo fazer de formas diferentes que pudesse beneficiar o usuário e até mesmo o serviço público pudesse melhorar para poder atender melhor e, de repente, algumas parcerias ou coisa assim, enfim, que pudesse melhorar um pouco o nosso sistema de saúde como um todo. O melhor dos mundos seria não ter nenhum rol, né? Esse seria o melhor dos mundos. Apesar de eu advogar para os pacientes, né, para os beneficiários de plano de saúde, a gente sabe que as empresas, né, eu acho que elas acabam tendo que ter um controle, elas têm que ter, eu acho que a Jean vai falar isso com mais propriedade, que tenhamos o rol, mas que ele não seja fechado, que ele não seja taxativo, né? Eu acho que uma comprovação, então, olha, estou com câncer, é uma doença nova, eu estou com esses problemas, ok, então vamos... Que se tenha o rol, mas que ele não seja taxativo, que ele não seja mitigado, né? Mas que abra para que... Porque tudo envolve, né? Porque não é só uma relação de paciente-médico, envolve outras áreas também, né? Então, que se tenha o rol, mas que ele não seja taxativo, que não se tenha, que não seja. Porque você tem que pensar em tudo, né? Porque hoje já está tão difícil, enfim. E aí, mesmo se tivesse fácil, né? A Oi? forma como eles fazem, eles deixam, mesmo se tivesse, digamos assim, fácil, o jeito como eles fazem, tão fechado, você não consegue nem de um lado. Aí você vai culpado a trabalhar e nem a gente consegue pagar o justo. Então, uma possibilidade que a gente chegou a pensar é de que os planos, as operadoras dessem opção, né? Então, não sei, vamos pensar, olha, para prótese de titânio para o pé esquerdo não pode, mas existe hoje a possibilidade de uma prótese de qualquer outro metal. Nem isso os planos de saúde, eles não estão dando opção, né? Logo depois desse rol, né, da definição do rol taxativo, a própria ANS abriu uma brecha, não, o próprio julgado do STJ abriu algumas brechas. Então, por exemplo, se você está com câncer,
ok. Mas você pode... Se não tem o tratamento para aquele, então vamos buscar um novo tratamento. Né? Ele vai... Para alguns casos, ele deu uma opção, mas só para 4 casos. Só para 4 casos, que é muito limitado. Para o resto, é fechado. Para o resto, é fechado. Né? Então... Existem só 4 tipos de câncer, né? Pois é. De doença, de transtornos, né? De comportamento, enfim. É bem difícil. Né? Me corrija se eu estiver errado. No caso, por exemplo, o CBD, né, que é o canabidiol e tudo mais, se você puder dar uma vida melhor para quem tem ela, para quem é do espectro autista, enfim, entre outros, ele tem que ser judicializado para poder ter esse produto aqui no Brasil, porque ele, no caso, né, ele não entraria no rol também, porque afinal de contas é um tratamento que aqui no Brasil ainda não tem estudo, basicamente. Me corrija se eu estiver errado. Então, ele não poderia ser pago, financiado pelo plano de saúde, correto? Até a página 2. Porque se compra... Então, é tudo muito complexo, porque se comprovar, né? Porque agora, assim, ficou aberto que o plano de saúde, ele pode... pagar algum tratamento, mas tem que ser comprovado que ele... Antigamente você tinha que comprovar, vamos pensar numa medicação X para câncer. Então você tinha que comprovar que a Anvisa aqui do Brasil tem aprovado. Hoje, não necessariamente, porque se você comprovar por meio de estudos científicos de que essa medicação ela é eficaz, você tem que fazer um estudo, você tem que comprovar. E se você comprovar que fora, ou na Europa, Estados Unidos, aquela medicação está sendo utilizada e está sendo efetiva no tratamento, tem dado resultado, ele pode ser aceito aqui no Brasil. Deu para entender? Então, é super complicado, porque no fim, você vê, o advogado tem que, além de entender das leis, né, precisa saber dos transtornos, precisa saber um pouco da doença, precisa ter um contato agora muito maior com os médicos, porque antigamente o relatório... Só juiz que não precisa. Só juiz que não precisa saber nada disso. Então, e aí tem os peritos, né? Mas o que vai ajudar muito é esse contato do advogado com o médico, né? Ou que a família tem esse contato, porque os relatórios médicos vão ter que mudar. Porque eles vão ter que informar que dado o tratamento foi feito e não surtiu efeito. Então, que é necessário se aplicar este tratamento, porque não existe mais nenhum a ser feito. Aí, o plano de saúde cobre. Mas, normalmente, eu não vejo isso com tanta simplicidade, porque eu não sei se vai ser tão fácil assim de um médico fazer um relatório. Eu acho que a gente está trocando 6 por meia dúzia, praticamente, né? Deixa eu aproveitar a pergunta da minha esposa, aliás, que ela colocou, né? Que é a operadora que estrangula o prestador, hospital ou profissional. E, com isso, o outro lado acaba procurando meios de sobrevivência. No final, são as contas que sofrem com isso tudo. Afinal das contas, né, sofre com isso tudo é o paciente. Diana, quer aproveitar? Eu vou falar um pouquinho. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando, bom, vamos avaliar também o lado da operadora. Do plano de saúde. Então, eu peguei aqui da operadora. Eu peguei duas empresas aqui que têm os seus relatórios abertos, né? A gente percebe, por exemplo, que elas são rentáveis. São rentáveis as que eu estou avaliando aqui. Então, elas têm um lucro líquido em bilhões. Então, elas têm dinheiro. Bilhões não, milhões. Elas têm dinheiro. Muito bom. Segundo, houve uma queda aqui de lucratividade no período da Covid. Então, elas vinham, mas
em 2020, por conta de muita coisa ter ficado no SUS, elas tiveram um aumento de lucro líquido, de quase 30% no período da Covid. Por quê? Porque você vê, né? Ela teve esse aumento todo aí e agora elas tiveram, no ano de 2021, uma queda de 70% de lucro. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que fazer exatamente o que a Débora propôs para ela tem momentos em que ela ganha muito de cobrar plano de saúde de pessoas que não têm morbidade nenhuma, comorbidade nenhuma, e que vai continuar pagando os planos para fazer exame de sangue, essa é a verdade, não vai internar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E, por outro lado, quando ela pega uma pessoa que tem um problema sério, normalmente essa pessoa que teve esse problema sério, ou foi alguma coisa que ela não vinha fazendo a prevenção, ou é uma pessoa de já mais idade, assim, que já tem um cenário, né? Então, a gente começa a perceber que, entre ganhos e perdas, ela tem um ganho bom. O que falta para ela também é ser transparente naquilo que ela está fazendo. Então, aí a gente começa a entrar nessa questão. Um segundo ponto importante de falar aqui é que nós não podemos onerar o nosso Estado desta maneira. Por quê? Porque nós temos a saúde, nós temos a educação, nós temos a segurança, e nós começamos com o nosso orçamento completamente comprometido no seu custeio em quase 90%, mais de 95%. Então, você imagina. E quando eu falo de custeio, eu falo das coisas que são essenciais. O pagamento do funcionário, do médico, do enfermeiro, pagamento do pessoal da faxina, da estrutura, água, luz. Então, a gente precisa começar a trabalhar, precisa trazer essa questão para os debates. Vamos melhorar isso. E você falou uma coisa importante, viu, Rodrigo? Será que existe uma forma de a gente minorar isso? Essa questão de ter mais assertividade? Eu acredito muito na inteligência artificial. Eu acredito que nós vamos chegar num ponto de entrar no scanner e falar pum, você tem tendência para isso, para isso, para isso. Você já tem visto isso. Você melhor do que eu por cento de tecnologia. E isso já tem, então, né? Eu acho que... Por um lado, isso é bom, por outro lado é ruim. Porque a gente tem casos aí de atrizes famosas que eles fizeram todo aquele estudo do DNA e, por exemplo, a fulana, que ela é uma atriz, eu não me lembro os nomes, tá? Então, ela disse que tem uma expectativa... O negócio do câncer de mama foi lá e tirou os dois, não foi? Então, você tem digamos assim, você tem o lado bom e o lado péssimo, porque às vezes isso pode não evoluir, pode não acontecer. E aí, como que a gente faz, né? Por exemplo, a pessoa descobre que ela tem só uma expectativa de 20 anos a partir do nascimento. Então, ela vai fazer o que da vida? Então, assim, a gente tem é legal isso, saber, mas aí entra na ética médica, né? O quanto que isso daí pode ser prejudicial ao indivíduo. Porque se a pessoa ela não está preparada para isso, a gente vai ter um alto índice de suicídio, a gente vai ter um alto índice de pessoas que vão fazer o que quiser da vida, porque vou morrer daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, então vou fazer o que eu quiser da minha vida. Aí a gente cria outro problema, né? Tudo tem seu ônus e o bônus, né? Verdade. Como a questão do Alzheimer, né? Que você tem falado. Mas é excelente mesmo, Jana. Isso é excelente. Dá pra gente fazer um estudo. Isso é o que a minha esposa ela falou para mim, foi o que achou no ano passado, sobre o negócio dos planos de saúde serem focados mais no indivíduo. Então, assim, fazer todo o levantamento, saber o que é que aquela pessoa pode ter, o que já teve e tal, olhar o indivíduo de uma forma diferente. Acredito que aí sim o impacto seria menor. E por falar em impacto, apesar das pessoas desconhecerem um pouco isso, o sistema de saúde público, quando ele pega uma pessoa que é de um plano de saúde, ele é obrigado a ressarcir o sistema público. Isso daí também vai impactar muito no caso, por exemplo, a pessoa ela fez um procedimento tal no sistema público e depois vai lá e
é para ser reembolsado pelo particular. Isso daí vai ser um impacto muito maior ainda do que a gente está falando agora, não é isso? Sim, é uma sobrecarga enorme, né? Porque, veja, antigamente a gente tinha o SUS, era o INSS, era o SUS, que de um certo tempo, de que anos depois, começou a não dar conta. E aí veio a lei, né, dos planos de saúde, que regulamentou tudo. Então, os planos de saúde vieram, a bem da verdade, para dar um suporte para a saúde pública. Né? Um dos motivos foi esse. E agora nós vamos ter que ter uma terceira opção, será? Parabéns, mais uma vez. Tchau. Olha, não fala muito alto isso não, senão vão achar que isso aí tem que ter feito. Né, Jana? Ai, que horror, gente. E é complicado. Aqui é o puxadinho do puxadinho que vai ter do outro puxadinho. Mas ninguém quer acabar com a coxa de retalho e olha, vamos resolver. Pois é, e aí a gente estava comentando nessa conversa agora, e eu retomo um pouco a questão da prevenção, ela tem que ser feita, né? É fundamental que se tenha, até para amenizar os custos, né, do plano de saúde, né? Porque eu cheguei a ver números, eu já ainda não sei se eu posso estar errada, mas eram não é milhões, né, de lucro. Chegaram a ter 2 bilhões. Não, aqui em termos de faturamento, quer ver? Ó, deixa eu falar para você. É que em termos de faturamento, 59 milhões 933. Não, peraí, deixa eu ver. Real mês. 59 milhões 933 mil foi de lucro líquido. E o faturamento, para dar esse valor, cadê? Eu preciso dar uma avaliada maior aqui. Mas eles devem ter faturado muito mais do que isso. Eles devem ter faturado isso bilhões. Que eu estou falando foi antes da pandemia. Agora, por um outro... Aqui, ó, 1 bilhão. E só de investimentos eles têm 1 bilhão e meio de investimento. Tiveram 2 operadoras que elas se mesclaram nesse último mês. O faturamento da maior era na casa dos seus 2 bilhões por mês. Isso que ele recebia. O gasto dela estava sendo maior. Aí depois ela foi absorvida por uma outra operadora e agora está meio que pau a pau, mas ainda é na casa dos bilhões de arrecadação e milhões que é o líquido, né, o caixa circulante. Então, mas lembrando que a gente está falando das grandes operadoras. Isso. Porque a gente não está falando das pequenas operadoras que a gente tem mais no interior, ou, enfim, que não está nos grandes centros. Associações. Sim, isso é muito complicado também. Que não está nem para elas é muito delicado, né? Porque tem algumas, inclusive, que chegam a falir por falta de gestão das vidas. Né? Então, a gente tem 2 pesos e 2 medidas aí, né? Então, é isso que eu falei. Eu sou advogada de paciente e não de médico ou laboratório ou hospital. Mas o olhar para o outro também é complicado, né? Agora, o que os planos de saúde tinham que fazer é investimento no seu pessoal, né? Então, de ter médicos mais preparados, mais especialistas, de se ter terapeutas especialistas também, pensando numa prevenção, psicólogos e outras especialidades que vão colaborar na prevenção ou até mesmo no tratamento de doenças, né? Para que não chegue a uma internação, enfim. E aí tem toda a discussão. E agora você imagina como é que vai ficar home care? A prevenção ela é muito melhor tanto para o paciente quanto para os planos de saúde, porque o impacto que se tem ele vai ser muito menor. Porque se hoje você está sabendo que, por exemplo, vamos pegar o câncer, que é uma doença que quando ela aparece, parece que ela já chega já para dizer, olha, você já não tem mais condições muitas vezes, dependendo do tipo de câncer. Então, assim, o que eu consigo saber antecipadamente se a pessoa, o indivíduo, tem ou não câncer?
através do exame tal, tal, tal e esse. Voltando no que a Janaína tinha falado, que é aquela de você pegar e fazer um estudo do DNA, então você consegue saber ali as propensões de doença que a pessoa vai ter. Se ela vai ter câncer, então e qual tipo de câncer, então você vai fazer exames periodicamente, teste, para saber se vai ter uma evolução ou não. O valor que vai se pagar no exame, vamos supor, seja R$ 200. E já no tratamento químico, ou o rádio, você vai ter que pagar lá R$ 400, R$ 500 por sessão. A diferença é muito grande. Então, assim, alguma coisa errada está... Isso seria algo bem legal para implantar, inclusive, no SUS. É que o SUS, ele precisa de gestão. Sim. Ele precisa de gestão. Então, se a gente pensar em termos de gestão, de montar toda a área preventiva, eles têm todas as vidas catalogadas. E como que não, né, espera chegar um negócio para... Né, tem vários programas que a gente poderia melhorar, porque já existe, já está lá, já está funcionando, só que está faltando gestão. E sem gestão você não consegue ir daqui e ali. Você vai de qualquer jeito. E quando você vai de qualquer jeito, você sai apagando incêndio. Para apagar incêndio, o custo é tudo sempre maior. Então, aí eu queria lembrar que, assim, da mesma forma que a saúde particular, né, ela tem a ANS, que regula, né, o SUS tem o Conitec, que faz a regulamentação do SUS. Mas, no meio disso tudo, tem a gestão, que a Janaína falou. Né? Então, esse gerenciamento... Oi? Eu vou ser obrigada a te convidar na próxima vez a gente falar sobre como funciona o SUS. Não, vamos falar. Eu acho que a gente tem muito para falar, porque é muita coisa, é muita matéria, e agora está mudando tudo. E eu, assim, como advogada, eu preciso até alertar as pessoas, né? Eu sei que muitas mães de pessoas com autismo entraram em desespero e não é à toa, né? Eu acho que é muita mudança, mas eu peço que as pessoas se acalmem, porque muita coisa está mudando, né? Talvez tenhamos alguma melhoria, eu não sei, mas a gente ainda está num processo, né, de análise de tudo isso que está acontecendo, e a gente não pode entrar em desespero mesmo, né? Da mesma forma que logo depois do dia 8, muitos juízes deram uma sentença contrária a algum procedimento, tratamento, muitos juízes não estão dando sentença ao contrário, né? Estão mantendo ou estão atendendo o pedido dos beneficiários de se ter o tratamento, tendo em vista, de novo, que o julgado do STJ, ele não atinge a todos, né? Então, não é erga omnes que a gente fala. Enfim. Então, para que as pessoas, né, fiquem um pouco menos ansiosas, porque eu sei que é difícil mesmo, né? Mas muita água vai rolar debaixo dessa ponte aí. Ainda não está fechado, ainda não está... Não tem nada fechado, e aí tem uma questão muito política também, né? Pelo que eu tenho acompanhado de vários grupos, então são as pessoas tentando, por um lado, articular questões políticas, né? Outra, tentando articular as questões médicas, né? As questões com os planos de saúde, as questões legais, as questões administrativas, então não tem nada fechado. Nada fechado. Eu acredito ainda que essa abertura que a ANS deu ontem, né, nessa reunião que teve ontem, eu acho que ainda vai ter algum aditamento, vai ter mais alguma abertura. Eu acho que nós vamos ter algum sucesso nesse... Mas... Já recebeu algum aviso de que já tem alguma coisa nova ou ainda a caixa de e-mail está quietinha? Não, e assim... Não tenho, eu acho que vai acontecer, mas exatamente o quê? Então, por isso, esse rol ele não vai continuar, ele não é taxativo. O que a gente precisa fazer é que ele seja mais aberto, que as pessoas tenham mais acesso, né?
Jana, você quer colocar mais uma coisa? Eu acho que a melhora na eficiência dos processos, aumentar o nível de produtividade, realizar benchmarking, hoje em dia é crucial em todos os sistemas e principalmente no sistema de saúde. Nesse contexto, a questão central está assim, ó, como que a gente pode realizar diagnósticos para auxiliar a tomada de decisão dos gestores num ambiente complexo como o da saúde, né, na busca de eficiência da prestação de serviço. Então, a gente, nessa linha que a Débora falou, não tem que existir essa taxação. Tem que existir controle, tem que existir benchmark, tem que existir acompanhamento, tem que existir prevenção. Esse é o ponto principal disso. E se nós fizermos isso, nós não vamos transferir ônus para o Estado. Pensem nesse sentido. Exatamente. Afinal de contas, quem tem carro não espera o combustível acabar para ir abastecer. A gente está sempre colocando para não parar o carro. É a mesma ideia, a mesma mentalidade do que deveria de ser a prevenção de saúde. A partir do momento que você tem condições, você está ali colocando pouquinho em pouquinho a gasolina, que seria a prevenção, fazer os exames e tal, você vai prevenir ter um problema. E não é só a questão de, porque não quer que utilize o sistema, não é isso. Quanto menos a gente adoece, é melhor para a gente também. Porque alguém gosta de estar doente, eu não gosto. Eu estava resfriado nos últimos 2 dias. Então a festa estava quase cancelando a live. Falei assim, não, vou ter que melhorar porque não dá, não vou cancelar. E estamos aqui. Então assim, ninguém gosta de ficar doente. Né? Então assim, precisa a gente prevenir realmente. Mas os planos de saúde ganham fortunas, mas as fortunas que tanto se fala, ou 1 bilhão que nós falamos aqui, que seja de uma determinada operadora, ela é a nível nacional. Então, assim, quanto que você paga para essa operadora, ela acaba sendo pouco, vamos dizer assim, em vista do montante. Então, assim, de pouco em pouco você vai ter, é mesmo que os impostos. Você paga R$2 em imposto para você comprar um arroz, um açúcar, você está pagando só 2. Só que esses 2 aqui vão virar depois bilhões, milhões, e agora a gente já chega na casa dos trilhões. Então, assim, que esses números eles são um pouco fora da realidade de muita gente. Então, acha que, mas é muita coisa que eles ganham. Não, não é muita coisa. Eles pagam também muitos impostos, tem uma despesa grande, então a gente precisa colocar essas coisas na balança. A questão que a gente está colocando o quão ruim vai ser o rol taxativo, ou seja, fazer esse quadrado que não pode sair daquela restrição, só que ao mesmo tempo a justiça fala, olha, mas você pode talvez fazer dessa forma, aí você pode conseguir, ou seja, ele é taxativo, mas não está taxativo, mas pode ser que não seja mais taxativo, mas ainda vai ser taxativo. Ou seja, a gente não sabe nada. É muito complicado mesmo. Eu ia falar mais coisa, mas eu acho que a gente deixa, eu estou com medo aqui de extrapolar, a gente cair, mas enfim. Ai, meu Deus. O Teto eu costumo fazer sempre 1 hora, pelo menos 1 hora de live, se for o caso. A gente já tem aí só 2 minutos. Vocês querem, então, encerrar? Tem mais alguma coisa para vocês querem acrescentar? Se alguém quiser perguntar, pergunta agora também, já aproveita. Sim. O Rafael aqui está falando, né, que o SUS tem que investir em programa de estratégia. Eu já vi muitos casos do SUS fazer atendimento nas casas das pessoas, não em São Paulo, mas lá no norte. Né? Teve no interior de São Paulo também. Teve em São Paulo, eu não soube, mas interior, mas aqui na capital não. Então, né, eu acho que ele tem a razão mesmo. E é o material humano, né? Como é difícil isso, né? Mal. Exato. Enfim. Bom, quer fazer suas considerações? Já aproveita, aí a gente já passa para a Jana. Eu quero agradecer, né? Foi ótimo esse bate-papo.
Eu preciso alertar novamente que as pessoas se tranquilizem, né, mas não relaxem com relação a isso. Na dúvida, procurem um advogado especialista, né, porque é de suma importância isso, né, a gente está se desdobrando para achar caminhos para melhorar a vida dos pacientes. E, enfim, um especialista sempre é importante. E é isso, e eu acho que está meu endereço aí, se alguém tiver alguma dúvida e, né, quiser trocar uma ideia, enfim, vamos nos falando. E muito obrigada pelo convite. Foi ótimo. Eu agradeço imensamente você, Débora, por ter aceito. Quem quiser seguir ela, tanto aqui em cima, no caso estou transmitindo pelo Instagram, então aqui em cima você pode tocar e seguir tanto a Janaína quanto a Débora, ou você pode colocar Débora _Iácono _ADV. Você vai acessar o perfil dela e da nossa queridíssima Janaína, só Janaína Calvo, ou também tocar aqui em cima e você consegue acessar também o perfil dela. Jana, com você. Muito obrigado. Olha, Você é sempre uma queridíssima aqui, super bem-vinda. As duas são sempre muito bem-vindas aqui. Muito obrigada. queridos, muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão que está deixando as pessoas ansiosas por conta, né, dessa insegurança, falar sobre esses impactos que vão ocasionar nos gastos públicos, que isso vai impactar no nosso atendimento, que já não é, né? Quem não tem plano de saúde, meu Deus do céu, só pela graça. E acho que a gente tem que discutir mesmo, tem que falar, tem que apresentar, tem que trabalhar, tem que se unir, é o momento de se unir com a Débora, se unir, falando, né? Enfim. E, meus queridos, e viva o SUS! É isso. Foi um prazer te conhecer, Janaína. Foi ótimo te conhecer. Parabéns. Foi ótimo. Muito bom. Prazer é todo meu. Muito obrigado a todos que nos assistiram, aos que estão ainda por aqui. Meu agradecimento imenso aí a todos que puderam acompanhar, ficaram aqui. Se tiverem dúvidas, perguntas, pode deixar no comentário. Pode enviar mensagem aí no privado, se tiver ideias também de outras lives aí que possamos fazer com as duas queridíssimas, fiquem à vontade aí de sugerir. Muito obrigado novamente, até mais, até a próxima, boa noite a todos. Boa noite, obrigada.